Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. O Vasco conseguiu empate, né, contra o Bahia. E eu queria saber de você, o Vasco estava vencendo boa parte perdendo boa parte do jogo. Ali no segundo tempo, o Gilberto, rapaz, o que ele fez ali é brincadeira, né? E eu queria que você falasse, assim, o Vasco empatou contra o Bahia, um resultado ali não foi bom, mas foi buscar, né, o resultado. Queria que você falasse o que falta para o Vasco ter aqui mais regularidade, né, e embarcar ali um placar, uma sequência de vitórias para escapar do rebaixamento, já que faltam 16 jogos, né? O Vasco joga muito melhor do que jogava, isso daí é inegável, mas essas boas partidas têm que refletir em vitórias. E eu queria que você falasse para a gente, Esse pênalti que o Gilberto fez, né, no segundo tempo, né, foi tão bobo, mas tão bobo, né, um pênalti tão claro, né, que ele nem reclamou, né? Você vê que ele, caramba, fiz besteira, ele não reclama com o juiz. Normalmente, né, qualquer lance, né, de pênalti e tal, o jogador que faz o pênalti, ele fala, pô, eu não fiz, é injustiça. Mas dessa vez, esse pênalti que o Gilberto cometeu ontem, para quem não viu, veja, é um pênalti tão claro, mas tão bobo que ele não tem o que dizer. Então, deu um mole tremendo, realmente. Poderia ter sido uma vitória muito importante para o Bahia, não aconteceu. E o Bahia continua ali colado com o Santos, né? Bahia poderia ontem ter dado um passo muito importante, poderia ter aberto 3 pontos para o Santos, né? Mas não abriu, continuou. Agora está um ponto à frente, né? Enfim. Mas falando sobre o Vasco, cara, o Vasco melhorou muito seu desempenho. E você falou da questão da regularidade. O Vasco, nesse momento, o Vasco já está regular. Empatar com o Bahia lá, fora de casa, não é um resultado fim do mundo. O Vasco na última rodada venceu o Atlético Mineiro, agora empata com o Bahia lá. Se você for olhar a classificação do segundo turno, o Vasco tem 4 pontos. Nos primeiros 3 jogos, o Vasco perdeu para o Palmeiras lá de 1-0, num jogo que teve lance polêmico, num jogo que o Vasco jogou bem. Depois, o Vasco ganha o Atlético Mineiro do Maracanã, jogando bem, com imposição física, um time arrumado. E agora empata com o Bahia lá. Se você for analisar o segundo turno, o Vasco já conseguiu ter uma regularidade. O que está prejudicando o Vasco da Gama, né, foi o primeiro turno. Foi os jogos que o Vasco fez antes do Ramon Dias, antes da janela, antes das contratações. Isso deixou o Vasco numa situação desesperadora, onde o Vasco, nesse segundo turno, vai precisar ter uma campanha de Libertadores, de G6, nesse segundo turno, para conseguir fugir do rebaixamento. Então, como você falou, além da regularidade, o Vasco vai precisar de uma sequência de vitórias. E assim, eu acho que primeiro o Vasco precisa continuar a fazer o que está fazendo, que é pontuar. Se não deu para ganhar, pelo menos empata, ganhar os jogos em casa, tentar pontuar o máximo possível fora de casa, e ganhar o seu jogo atrasado, que o Vasco ainda tem um jogo a menos, que contra o América Mineiro. Se eu não me engano, esse jogo já tem até data para acontecer. Eu acho que vai ser ali durante a final da Copa do Brasil. Eu acho que o jogo do Vasco é no dia anterior, no dia seguinte, contra o América Mineiro, o jogo atrasado que tem, se eu não me engano. Depois a gente pode conferir. Então, assim, e vai ser um jogo muito difícil, porque o América Mineiro, surpreendentemente, também cresceu muito de produção nos últimos jogos, conseguiu emplacar já 2 vitórias seguidas, que já deixam o América, fizeram com que o América Mineiro já abandonasse a lanterna do Brasileirão, que nesse momento é o Coritiba, que está na lanterna. E assim, América Mineiro e Vasco vai ser um encontro, um jogo, uma briga dos desesperados, né? A final dos desesperados, né? Quem perder, o empate é ruim para os dois, e quem perder esse jogo vai ter dado um passo muito negativo nessa caminhada de luta contra o rebaixamento. E quem vencer esse jogo terá dado um passo muito importante nessa caminhada de luta contra o rebaixamento, né? Vamos aguardar
eu acredito que se o Vasco mantiver essa regularidade, ganhar dentro de casa e empatar fora, e ganhar seu jogo atrasado, o Vasco terá tudo para conseguir fugir do rebaixamento. Só que agora o Vasco não tem mais espaço para o erro. O Vasco não tem mais espaço para ficar perdendo partidas bobas. O Vasco não terá mais espaço para tropeçar jogos dentro de casa. E isso num campeonato tão equilibrado quanto o nosso é um risco, é um perigo muito grande. Então a missão do Vasco ainda é muito difícil. Eu acredito que o time tem condições de sair dessa situação, de fugir do rebaixamento, mas é uma missão muito difícil. Se o Vasco conseguir, terá que comemorar muito também no final do ano. E aí também já deixo aqui mais uma coisa importante em relação ao Vasco, que a justiça libere logo de volta o São Januário, porque na minha visão é um absurdo o São Januário estar interditado, com a alegação de que São Januário é perto de favela. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, você que não é do Rio de Janeiro e está vendo nossa live, saiba de uma coisa. Todos os estádios aqui do Rio de Janeiro, praticamente, são rodeados por favela. Maracanã é perto de favela. Estádio Newton Santos é perto de favela. E São Januário não é diferente. O Rio de Janeiro, isso faz parte do Rio de Janeiro. E aí você interditar apenas São Januário dessa forma, sabe? Eu acho que é uma decisão muito equivocada e, enfim, né? Não vou nem mais falar mais sobre isso porque é complicado, né? Mas a gente espera muito que a Justiça reveja isso, porque ainda está em tempo e que o Vasco possa jogar junto de sua torcida em São Januário, porque vai ser um instrumento muito importante, uma arma muito importante nessa luta aí contra o rebaixamento. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.